Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa quarta e última aula da disciplina Política Ambiental. Na aula passada, estudamos um pouco sobre os mecanismos utilizados pela administração pública ambiental para cumprir os objetivos da Política Nacional de Meio Ambiente. Você se lembra quais foram os instrumentos da política ambiental que nós estudamos? Primeiro foi o estudo de impacto ambiental. Segundo foi a avaliação de impacto ambiental. Terceiro foram os padrões de qualidade. Quarto foi o zoneamento urbanístico ou ambiental. Quinto, o relatório de impacto ambiental. E, por fim, em sexto lugar, foi o licenciamento ambiental. E como de costume, para não perder nenhum ponto importante na nossa aula, peço que deixem papel e caneta à mão para anotar as suas dúvidas que possam surgir e depois vocês podem postá-las nos fóruns de discussão. A aula de hoje é sobre o direito ambiental e a legislação ambiental brasileira. Vocês podem acompanhar essa aula pelo caderno didático em seus capítulos 6 e 7. Quanto ao conteúdo direito ambiental, a nossa meta é apresentar a importância do direito nas questões ambientais e os objetivos são entender os princípios que regem o direito ambiental e o que eles determinam, e também entender as principais tarefas jurídicas conduzidas pelo direito ambiental. Muito bem, pessoal. O direito ambiental surgiu na sociedade com um objetivo muito claro, que é pôr em prática sistemas eficazes de prevenção e de reparação do meio ambiente. Portanto, o direito ambiental deve defender o meio ambiente das agressões provenientes do desenvolvimento da sociedade moderna, haja vista que o ambiente já se encontra em um estado gravemente ameaçado, colocando em risco os ideais de vida de uma sociedade equilibrada. A ciência jurídica, em apoio aos esforços feitos para proteger o meio ambiente, procura estabelecer normas que desencorajem aquelas condutas consideradas nocivas à proteção e recuperação do meio ambiente. Esse tema se tornou tão grave que a saída para solucionar esses problemas foi o enquadramento jurídico de pessoas que insistem em afetar negativamente a natureza. Essas pessoas não medem esforços para o seu crescimento econômico e modificam o meio com suas obras e construções. O direito ambiental é uma ciência jurídica nova, mas já possui princípios específicos que a diferencia dos outros ramos do direito. Os princípios do direito são os mandamentos básicos e fundamentais nos quais se alicerça a ciência. São as diretrizes que orientam a ciência e dão subsídio à aplicação das suas normas. Os princípios são considerados como normas hierarquicamente superiores às demais normas que regem a ciência. Portanto, pessoal, nós vamos estudar os princípios norteadores do direito ambiental, vários deles referenciados ou referendados na nossa lei maior, que é a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, principalmente no artigo 225. Primeiramente, vamos falar do princípio da legalidade. O princípio da legalidade é a necessidade de suporte legal para obrigar-se a algo, obrigatoriamente de obediência às leis. O inciso 2º do artigo 5º da Constituição visa combater o poder arbitrário do Estado, que é base fundamental do Estado democrático de direito. É imposto que somente a lei pode criar obrigações para o indivíduo. A principal diferença do princípio da legalidade quando se analisa o particular e a administração pública é que o particular pode fazer tudo o que a lei não proíba, e a administração pública pode fazer só o que a lei determina ou autoriza. Portanto, para que a administração possa atuar, é necessária a existência de determinação ou autorização da atuação administrativa na lei. O princípio da supremacia do interesse público. A proteção ambiental é um direito de todos, ao mesmo tempo em que é uma obrigação de todos, artigo 225 da Constituição Federal. Isso demonstra a natureza pública deste bem, o que leva à sua proteção e a obedecer ao princípio da prevalência do interesse da coletividade, ou seja, do interesse público sobre o privado, na questão de proteção ambiental. O princípio da supremacia do interesse público sobre o particular surgiu no século XIX, onde o direito deixa de ser apenas um instrumento de garantia dos direitos individuais e passa a atender à justiça social e o bem comum. Portanto, caros alunos, a proteção do meio ambiente, por ser de natureza pública, deve prevalecer sobre os interesses individuais privados, pois é do conhecimento de todos que a preservação do meio ambiente é fundamental para a existência e manutenção da vida em sociedade. Por exemplo,
Se o interesse público entender que é necessário desocupar uma determinada área privada para assegurar a preservação de uma floresta que possui espécies raras ou proteger uma bacia hidrográfica que está ameaçada de não produzir água de qualidade, assim será feito. A partir desse princípio, sempre que houver conflito entre um particular e o interesse público coletivo, deve prevalecer o interesse público. Porém, a realidade, como nós sabemos, é um pouco diferente e às vezes até mesmo cruel. Muitas vezes esse princípio não é respeitado e o que vemos são normas ou leis que prevalecem o particular apenas, ou aquele que tem mais acesso às informações ou até melhores condições financeiras. O princípio da indisponibilidade do interesse público. Por ser um meio ambiente equilibrado, um direito de todos, artigo 225 da Constituição Federal, e ser um bem de uso comum do povo, é um bem que tem caráter indisponível, já que não pertence a este ou aquele. Isso significa que o meio ambiente é um bem que pertence à coletividade e não é um patrimônio do Estado, e nem dos particulares, pois o meio ambiente é sempre indisponível. A ideia de indisponibilidade do meio ambiente surgiu pela necessidade de preservação do ambiente em atenção às gerações futuras. Daí a razão de não poderem dispor dele. É importante observar ainda que por pertencer a todos e ser indisponível, o meio ambiente não é apropriado, seja pelo Estado, seja pelos particulares. Lembrando que o meio ambiente é um conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite e abriga e também rege a vida em todas as suas formas. É, portanto, um bem essencial, incorpóreo e imaterial. E é esse bem imaterial que não é passível de apropriação. Princípio da obrigatoriedade da proteção ambiental. O poder público e a coletividade devem assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente sadio e equilibrado. Esse princípio está inscrito no item 17 da Declaração de Estocolmo de 1972 e no artigo 227 da Constituição Federal e decorre da natureza indisponível do meio ambiente. Os dispositivos normativos da Declaração de Estocolmo e da Constituição de 1988 consideram o dever de o poder público atuar na defesa do meio ambiente, tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito legislativo e até no âmbito jurisdicional. Cabe ao Estado adotar as políticas públicas e os programas de ação necessários para cumprir esse dever imposto. Portanto, pessoal, a defesa do meio ambiente é um dever do Estado e a atuação dos órgãos estatais é de natureza obrigatória. Isso se torna mais relevante no nosso sistema constitucional, onde cabe à União, aos Estados e aos municípios a proteção do meio ambiente. Mas não somente o Estado tem a obrigação de proporcionar uma qualidade ambiental satisfatória. A sociedade em geral também tem essa obrigação. Agora vamos ver o princípio da prevenção ou precaução. O princípio 15 da Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992 diz o seguinte: de modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com as suas necessidades. Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. Esse princípio parte da ideia de que se um bem for atingido, ele nunca mais poderá ser reparado. Portanto, é bem mais eficiente e barato você prevenir os danos ambientais do que você repará-los. E diga-se de passagem, os danos ambientais, na maioria das vezes, são irreversíveis e irreparáveis. Por exemplo, é muito difícil a recuperação de uma espécie extinta ou reverter os efeitos de um acidente nuclear, ou restituir uma floresta milenar que abrigava milhares de espécies animais e vegetais, como vários ecossistemas diferentes. Dessa forma, adota-se o princípio da prevenção do dano ao meio ambiente como fundamento essencial do direito ambiental, sendo um objetivo fundamental do direito ambiental. O licenciamento ambiental, que é instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, constitui um exemplo de aplicação prática dos princípios da prevenção e da precaução, pois possui efetividade nas medidas de prevenção de impactos ambientais irreversíveis.
Quanto ao princípio da obrigatoriedade da avaliação prévia em obras potencialmente danosas ao meio ambiente, está disciplinada pelo artigo 225 da Constituição Federal, que obriga o estudo de impacto ambiental e o seu respectivo relatório, EIA-RIMA. Respaldado no princípio da precaução, o princípio da obrigatoriedade da avaliação prévia em obras potencialmente danosas ao meio ambiente surgiu com a finalidade de limitar as obras que irão degradar o meio ambiente, permitindo somente a efetivação daqueles empreendimentos essenciais para o desenvolvimento econômico e social da coletividade e que não comprometam demasiadamente o meio ambiente, seja por ter menor impacto ambiental ou porque o empreendimento irá adotar medidas que irão compensar tal degradação. Vamos agora ao princípio da publicidade. Os estudos de impacto ambiental e os seus respectivos relatórios, EIA-RIMA, têm caráter público, por tratar do envolvimento de elementos que compõem um bem de todos, ou seja, o meio ambiente sadio e equilibrado, artigo 225 da Constituição Federal. Por esta razão, deve haver publicidade ante sua natureza pública. A Resolução número 9, de dezembro de 1987, do CONAMA, que disciplina a audiência pública na análise do RIMA. Como o meio ambiente é um bem de uso comum e de interesse público, tudo o que for realizado pelo poder público em prol de sua proteção deve ter a ciência de todos. Isso se dá através da publicação obrigatória de atos protetores, por exemplo, publicidade dos estudos de impacto ambiental e a existência de audiência pública para análise do relatório de impacto ambiental. E o princípio da notificação defende que, caso ocorra um dano ambiental, o responsável, seja ele particular ou poder público, tem como obrigação, sob pena de agravar sua responsabilidade, avisar a comunidade e as autoridades de sua ocorrência. Através do princípio da publicidade, a administração pública possibilita à sociedade o conhecimento de seus atos para, se necessário, impugná-los. O princípio da publicidade é lembrado várias vezes na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6.938/81. Por exemplo, em seu artigo 10, parágrafo 1º, o qual diz o seguinte: os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão serão publicados no Jornal Oficial do Estado, bem como em periódico regional ou local de grande circulação, assegurando com isso o direito da sociedade à informação. Princípio da reparabilidade do dano ambiental. Este princípio vem estampado em vários dispositivos legais, iniciando-se na Constituição Federal, artigo 225, parágrafo 3º, onde diz que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. O artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6.938/81 também obriga ao poluidor e ao predador a obrigação de recuperar ou indenizar os danos causados. Vamos lá. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e aos terceiros afetados por sua atividade. Princípio da participação. Princípio 10 da Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992, artigo 225 da Constituição Federal, quando fala que a coletividade deve preservar o meio ambiente na participação da elaboração de leis, participação nas políticas públicas através de audiências públicas e participação no controle jurisdicional, através de medidas judiciais como ação civil pública, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção e ação popular. Através do princípio da participação, a sociedade deixa de ser mera espectadora e assume o papel de parceira na preservação ambiental. Este princípio simboliza o envolvimento de todos os segmentos da sociedade nas questões ambientais, como um pleno exercício da cidadania e como uma consciente demonstração de respeito ao planeta Terra. Este princípio mostra a parceria da sociedade com o governo para gerir e zelar pela questão ambiental. Princípio da informação. A negação de informações pode gerar danos irreparáveis à sociedade,
pois poderá prejudicar o meio ambiente, que além de ser um bem de todos, deve ser sadio e protegido por todos, inclusive pelo poder público, nos termos do artigo 225 da Constituição Federal. Além disso, pelo inciso 4 do artigo 225 da Constituição Federal, o poder público, para garantir o meio ambiente equilibrado e sadio, deve exigir estudo prévio de impacto ambiental para obras ou atividades causadoras de significativa degradação do meio ambiente, ao que deverá dar publicidade, ou seja, tornar disponível e público o estudo e o resultado, o que implica na obrigação ao fornecimento de informação ambiental. Vou citar aqui várias leis e decretos que tratam do princípio da informação. Fiquem atentos a essas leis. Artigo 216, parágrafo 2º da Constituição Federal. Disciplina o patrimônio cultural, traz especificamente que cabe à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear a sua consulta a quantos dela necessitem. Temos a Lei 6.938/81, você já conhece, a Política Nacional do Meio Ambiente. Prevê a divulgação de dados e informações ambientais para a formação de consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico. Artigo 9º diz que entre os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente está a garantia da prestação de informações relativas ao meio ambiente, obrigando-se o poder público a produzi-la quando existentes, inclusive. Temos também o Decreto 98.161, de 21/9/89, Fundo Nacional do Meio Ambiente. Estipula em seu artigo 6º que compete ao comitê que administra o fundo a elaborar o relatório anual de atividades promovendo sua divulgação. Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, traz a obrigação de informação em vários de seus artigos. Temos também a Lei Federal 8.159, de 8/1/1991, Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados, assegura o direito ao acesso aos documentos públicos em seu artigo 22. Temos também a Lei 8.974, de 1995, Lei da Biossegurança. Está previsto que os órgãos responsáveis pela fiscalização dos ministérios envolvidos na temática e elicitados devem encaminhar para a publicação no Diário Oficial da União o resultado dos processos que lhe forem submetidos a julgamento, bem como a conclusão do parecer técnico. Temos a Lei 9.433/97, Política Nacional de Recursos Hídricos. Estabelece como um de seus instrumentos o Sistema de Informações sobre os Recursos Hídricos, em seu artigo 5º. E a Lei 7.761/98, Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, determina em seu artigo 8º que os dados e as informações resultantes do monitoramento exercido sob responsabilidade municipal, estadual ou federal na costa, na zona costeira, comporão o subsistema Gerenciamento Costeiro, integrante do Sistema Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente, que se chama SINIMA. E a Agenda 21, capítulo 40, determina, em suma, que no processo do desenvolvimento sustentável, tanto o usuário quanto o provedor de informação deve melhorar a disponibilidade da informação. O Decreto 2.519, de 16/3/1998, a Convenção fala sobre a Convenção sobre a Diversidade Biológica aderida pelo Brasil pelo citado decreto, prevê a obrigatoriedade do intercâmbio de informações, disponibilizando-os ao público. E o Decreto 2.741, de 20/8/98, na Convenção Internacional de Combate à Desertificação, determina a divulgação da informação obtida nos trabalhos científicos sobre a temática. Agora vamos falar um pouco sobre o princípio da função socioambiental da propriedade. Com o advento da Constituição Federal de 1988, a propriedade passou a ter seu uso condicionado ao bem-estar social e a ter, assim, uma função social e ambiental. Para o direito ambiental, o uso da propriedade só pode ser concebido se respeitada sua função socioambiental, tornando-se, assim, mais um dos seus princípios orientadores. A função socioambiental da propriedade está no centro dos direitos fundamentais do homem, pois para que seja reconhecido o direito da propriedade e a sua proteção legal, ela deve atender os interesses particulares e também os interesses coletivos.
produzindo bens que atendem às necessidades sociais e seus recursos devem ser utilizados de maneira racional, devendo, portanto, garantir a preservação do meio ambiente e a qualidade de vida para as presentes e futuras gerações. Portanto, o direito da propriedade deve ser exercido em prol dos interesses individuais do proprietário e em benefício das demandas e interesses sociais. Além disso, deve ser exercido de maneira sustentável. Entende-se, portanto, que o direito de propriedade, seja esta propriedade pública ou particular, rural ou urbana, assumiu um papel funcional e que a propriedade se socializou para atingir os objetivos do Estado, que é o bem-estar social. Princípio do poluidor-pagador. Este princípio consiste em obrigar o poluidor a arcar com os custos de reparação dos danos que foram causados por ele. Assim, o agressor passa a se responsabilizar pela eliminação ou redução da degradação causada. Este princípio encontra-se respaldado na Constituição Federal no artigo 225, no parágrafo 2º, dizendo o seguinte: aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. Este princípio também está presente na Política Nacional do Meio Ambiente, prevendo que a imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar ou indenizar os danos causados e ao usuário de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. Princípio da compensação. Este princípio está expressamente previsto na legislação, mas existe em virtude na necessidade de se encontrar uma forma de reparação do dano ambiental, principalmente quando irreversível. O causador do dano irreversível pode fazer uma compensação com uma ação ambiental. Por exemplo, o aterro irreversível de uma lagoa onde há vida selvagem pode ser compensado com medidas de proteção efetiva em um lugar similar, ou mesmo a restauração de uma outra lagoa próxima. O artigo 8º da Lei 6.938/81 diz que compete ao CONAMA, entre outras coisas, homologar acordos visando a transformação de penalidades pecuniárias na obrigação de executar medidas de interesse para a proteção ambiental, estando aí uma possibilidade de se compensar o prejuízo com uma ação ambiental. Já o princípio da responsabilidade rege o seguinte: todo aquele que praticar um crime ambiental estará sujeito a responder, podendo sofrer penas na área administrativa, penal e civil. A Lei 9.605/98, que trata dos crimes ambientais, e a Lei 6.938/81, artigo 14, que trata da responsabilidade objetiva do degradador. Agora vamos ao princípio do desenvolvimento sustentável. O princípio do desenvolvimento sustentável procura conciliar a economia com a preservação do equilíbrio ecológico. Nessa perspectiva, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento definiu o desenvolvimento sustentável como aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Este princípio encontra-se no artigo 225 da Constituição Federal e também na Declaração do Rio 92, que contém a seguinte descrição, preste atenção nisso. Para se alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção do meio ambiente deve constituir parte integrante do processo de desenvolvimento e não pode ser considerada isoladamente em relação a ele. Portanto, o objetivo do desenvolvimento sustentável é equalizar, conciliar, encontrar um ponto de equilíbrio entre a atividade econômica e o uso adequado, racional e responsável dos recursos naturais, respeitando-os e preservando-os para as gerações atuais e também as futuras. Princípio da educação ambiental. O artigo 225, parágrafo 1º da Constituição Federal, prevê o princípio da educação ambiental ao dizer que compete ao poder público promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. A educação ambiental tornou-se um dos principais princípios norteadores do direito ambiental. Está previsto na Agenda 21 e atualmente na Lei Federal 9.795 de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental. Princípio da cooperação internacional. Como a poluição pode atingir mais de um país, a questão ambiental tornou-se uma questão planetária.
assim como a proteção do meio ambiente, a necessidade de cooperação entre as nações, o princípio da cooperação internacional tornou-se uma regra a ser obedecida, estabelecendo-se assim mais um princípio norteador do direito ambiental. Finalmente, vamos ao nosso último princípio do direito ambiental a ser estudado nessa aula, o princípio da soberania dos Estados na política ambiental. Esse princípio é amplamente fortificado no direito internacional e geralmente reforçado nas constituições nacionais. Esse princípio no direito ambiental deixa claro que cada Estado tem a liberdade para proteger o meio ambiente presente em seu território, de modo que não poderia um Estado ou organismo externo ditar as normas que deverão ser aplicadas na preservação do meio ambiente nacional. As nações têm total soberania para o estabelecimento de sua política ambiental, ditando os parâmetros a serem seguidos no seu território, com o objetivo de equilibrar o meio ambiente com o desenvolvimento. Cabe ao Estado legislar e executar as suas políticas ambientais, sem intervenções externas, com o objetivo de proteger o meio ambiente. Na prática, deve estar claro que existem mecanismos internacionais de pressão para que determinada nação adote um determinado controle ambiental. Pessoal, esses são os princípios fundamentais que existem no direito ambiental brasileiro, que nós demos uma atenção maior. Agora vamos ao último tema da nossa aula, que é a legislação ambiental brasileira. Quanto a esse tema, a nossa meta é apresentar a legislação ambiental brasileira, sua criação e promulgação. E os objetivos são conhecer as diversas leis que objetivam proteger o meio ambiente brasileiro, entender os direitos e deveres individuais e coletivos estabelecidos pela Constituição brasileira e conhecer os órgãos públicos que controlam e fiscalizam a utilização do meio ambiente. A legislação ambiental no Brasil demorou bastante para ser contemplada na Constituição Federal, sendo que a questão ambiental foi tratada de forma consistente somente na Constituição de 1988. Mas isso não foi exclusivamente no Brasil. Em outros países, a questão ambiental também foi contemplada há pouco tempo. Além disso, os dispositivos legais dedicados à temática do meio ambiente e que a norteiam e direcionam encontravam-se dispersos e, de certa forma, difíceis de ser aplicados. Contudo, a legislação ambiental brasileira é considerada uma das mais bem elaboradas e completas do mundo, graças às leis e regulamentos que foram emitidos a partir de 1981. Existe um conjunto bastante completo de leis que definem as obrigações, responsabilidades e atribuições, tanto dos empregados quanto do poder público, nas várias esferas, seja ela federal, estadual e municipal. A partir das leis, há toda uma série de regulamentos a serem cumpridos, elaborados por órgãos como o CONAMA e secretarias estaduais e municipais de meio ambiente. Dessa forma, vamos ver como as leis que tinham o objetivo de proteger o meio ambiente e limitar a sua exploração se desenvolveram no decorrer do tempo. 1965, Lei número 4.771, de 15 de setembro, alterada pela Lei número 7.803/89, instituiu o Código Florestal, que, entre outras disposições, reconheceu a atribuição dos municípios elaborarem os respectivos planos diretores e leis de uso do solo, artigo 2º, parágrafo único. Previu a recuperação da cobertura vegetal, artigo 18, definiu o que são as áreas de preservação permanente, artigo 20, e teve aplicação ampla na área penal, artigo 26 e os seguintes. 1967. Decreto-Lei número 221, de 28 de fevereiro, instituiu o chamado Código de Pesca, que, entre outros dispositivos, estabelece proibições à pesca, no seu artigo 35, regulamenta o lançamento de efluentes das redes de esgoto e os resíduos líquidos ou sólidos industriais às águas, artigo 37, estabelece penas às infrações, artigo 57 e seguintes. 1980. Lei número 6.803, de 2 de julho, refere-se ao estudo de impacto ambiental. 1981, Lei número 6.938, de 31 de agosto, dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação. Estabeleceu seus objetivos, no seu artigo 4º, e a Constituição do Sistema Nacional do Meio Ambiente, artigo 6º, alterado pela Lei número 8.028/98. 1988.
Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro, prevê um capítulo integralmente dedicado ao meio ambiente, capítulo 6 do título 7, na verdade, título 8, da Ordem Social, que é, em suma, o artigo 225, onde estabelece: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 1992. Declaração do Rio de Janeiro surgiu da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que reuniu as principais autoridades internacionais para tratar do meio ambiente, estabeleceu princípios para uma melhor condução das atividades, objetivando a preservação ambiental. 1997. Lei nº 9.433, de 8 de janeiro, institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, colocando a bacia hidrográfica como um espaço geográfico de referência e a cobrança pelo uso de recursos hídricos como um dos instrumentos da política. 1998. Por fim, Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro, chamada Lei de Crimes Ambientais, dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, entre outras inovações, transformando algumas contravenções em crimes, responsabilizando as pessoas jurídicas por infrações cometidas por seu representante legal e permitindo a extinção da punição com a apresentação de laudo que comprove a recuperação ambiental. Pessoal, diante de todos esses dispositivos legais que tratam do meio ambiente, sem sombra de dúvida, a mais expressiva é a Constituição Federal de 5 de outubro de 88. Portanto, vamos nos dedicar a conhecê-la com mais detalhes a partir de agora, a partir daqui. A Constituição Federal do Brasil, de 1988, também é conhecida como a Constituição Cidadã. Foi a 7ª Constituição do Brasil desde a independência. Ela foi elaborada por 558 constituintes durante 20 meses e foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. Possui 245 artigos, dividida em 9 títulos. Esta Constituição é considerada a mais completa, principalmente no sentido de garantir os direitos da cidadania para o povo brasileiro. O meio ambiente é tratado pela Constituição de maneira inédita, como um direito de todos, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Até o surgimento dessa nova Constituição Federal, o meio ambiente era garantido por disposições comuns e se caracterizava pela tutela da segurança ou higiene do trabalho, por proteção de alguns aspectos sanitários ou por cuidarem de algumas atividades industriais nocivas ou perigosas. A promoção do bem-estar de todos como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil obriga os administradores públicos a ter um comportamento vinculado a essa ordem constitucional, o que, por consequência, implica na obrigatoriedade de se proteger o meio ambiente. Vamos analisar as principais referências constitucionais em relação ao meio ambiente da Constituição de 1988. Dos direitos e deveres individuais e coletivos. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. A propriedade atenderá à sua função social. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ou patrimônio público, ou de entidade de que o Estado participe, a moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Da organização do Estado. Da União. Artigo 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, preservar as florestas, a fauna e a flora. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre os seguintes pontos: florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza,
defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Da organização dos poderes das funções essenciais da Justiça. Do Ministério Público. Artigo 129. São funções institucionais do Ministério Público: promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Da ordem econômica e financeira. Capítulo 1. Dos princípios gerais da atividade econômica. Artigo 170. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: função social da propriedade e defesa do meio ambiente. Dos princípios gerais da atividade econômica. Artigo 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as seguintes funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Parágrafo 3º. O Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção econômica e social dos garimpeiros. Artigo 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de existência estabelecidos em lei, os seguintes requisitos: utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Da ordem social, disposições gerais. Da saúde, artigo 200. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido, e do trabalho. Da ordem social, da educação, da cultura e do desporto. Da cultura, artigo 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tombados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Parágrafo 2.0. Cabe à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear a sua consulta a quantos dela necessitem. Da ordem social. Do meio ambiente, artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Parágrafo 1.0. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público: primeiro, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Número 2. Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa, à manipulação de material genético. 3. Definir em todas as unidades da Federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitida somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. 4. Exigir, na forma da lei, para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. 5. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e ao meio ambiente. Em sexto, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Sétimo, proteger a fauna e a flora,
vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Parágrafo 2.0. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. Parágrafo 3.0. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Parágrafo 4.0. A floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Planalto Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quando o uso dos recursos naturais. Parágrafo 5.0. São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados, por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. E parágrafo 6.0. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. Muito bem, pessoal. Esses são os capítulos, incisos e parágrafos da Constituição Brasileira de 1988, que trata do meio ambiente. Agora nós vamos falar sobre os órgãos públicos ambientais. O Serviço Público Federal possui hoje, em nível mais elevado, o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal. Ligado a esse ministério, existe o Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, que é composto pelos órgãos e instituições ambientais das três esferas do governo, ou seja, federal, estadual e municipal, e que atua através de dois órgãos, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, que é um órgão consultivo e normativo, encarregado de fixar as resoluções que regem todas as atividades no tocante ao meio ambiente. Participam do CONAMA organizações do governo e não governamentais, estabelecendo normas, diretrizes e critérios para operacionalizar a Política Nacional de Meio Ambiente, PNMA. E o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, que é o órgão responsável pela execução da política federal no tocante ao meio ambiente. É um órgão responsável de fiscalizar e multar os infratores. Na estrutura administrativa dos estados, existem as secretarias do meio ambiente, subordinadas aos governos estaduais, em cada estado ligado à secretaria existente, o Conselho Estadual de Meio Ambiente, o CONSEMA. Os estados têm atuação importante na questão ambiental, sobretudo aprovando o licenciamento de atividades potencialmente poluidoras. O IBAMA vem transferindo para os estados a responsabilidade e autoridade para a fiscalização. Em Minas Gerais, o licenciamento ambiental é exercido pelo COPAN, Conselho Estadual de Política Ambiental, por intermédio das câmaras especializadas, da FEAM, que é a Fundação Estadual do Meio Ambiente, no tocante às atividades industriais, minerárias e de infraestrutura, e do IEF, Instituto Estadual de Florestas, no tocante às atividades agrícolas, pecuárias e florestais. Por Política Nacional do Meio Ambiente, deve compreender as diretrizes gerais estabelecidas por lei que têm o objetivo de harmonizar e de integrar as políticas públicas de meio ambiente dos entes federativos, tornando-as mais efetivas e eficazes. Tanto o objetivo geral quanto os objetivos específicos conduzem à concepção de que a Política Nacional do Meio Ambiente, ao tentar harmonizar a defesa do meio ambiente com o desenvolvimento econômico e com a justiça social, tem como primeira finalidade maior a promoção do desenvolvimento sustentável e como última finalidade maior a efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana. Bom, pessoal, finalmente chegamos ao final da nossa última aula. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o direito e a legislação ambiental. Essa disciplina foi muito teórica, porque trata de leis e dispositivos legais. Eu me despeço por aqui e foi um prazer trabalhar com vocês. Muito sucesso nessa carreira promissora e que venham muitos frutos. Até mais, pessoal!